A prova que o corretor de imóveis Antônio Nelson Tasca afirma que guarda da abdução está no corpo. Ele jura ser um homem marcado por ETs. Não me doeram jamais, não produziram pruridos, não produziram vermelhão e não me causaram febre nem mal-estar nenhum. O encontro, que teria acontecido em dezembro de 1983 em Chapecó, Santa Catarina, está registrado nesse livro. Eu vinha de carro no asfalto, por uma força estranha desviei-me, entrei num pequeno trecho de estrada que conduzia a uma fazenda e ali aconteceu a abdução. O disco voador saiu uma esteira de luz com mais ou menos 1 metro de largura, de bastante iluminação, e me apanhou e me conduziu até o aparelho. Mas ao chegar a ele, eu perdi a noção das coisas. Foi aí que seu Antônio afirma: recebeu um anúncio. Sou Cabalá, mensageiro do mundo de Agali. Venho em missão de paz e amor. Uma pequena mulher, de cabelos loiros, olhos repuxados. Seu Antônio acordou no dia seguinte no meio do mato às 6 horas da manhã. Ele afirma o relógio que usava naquela noite, que é o mesmo que ele tem até hoje, teria parado de funcionar. A última referência marcada pelos ponteiros, 10 horas da noite. O meu incidente ufológico teve início mais ou menos às 20 horas da noite do dia 14 de dezembro de 1983. Eu voltava naquela exata hora da casa de um amigo meu que reside a uns 10 ou 11 quilômetros da cidade de Chapecó, e voltando à cidade de Chapecó, a uns 1000 metros de distância de uma fábrica de refrigerantes, denominada Coca-Cola, e que essa fica a uns 6 quilômetros da cidade de Chapecó, de uma maneira que eu não sei explicar como, eu saí da pista de rolamento de asfalto, que é o acesso que vai para a BR-282, e quando vi, eu me encontrava no acostamento. E chamou minha atenção porque o acostamento, em razão de uma enchente que era recente, tinha havido recentemente, estava muito danificado o acostamento. E o carro enfrentou uns solavancos assim que me chamou a atenção, mas eu fiquei. E de imediato, ainda seguindo pelo acostamento, eu entrei à direita de um pequeno trevo que vai para uma granja, denominada Granja Tosso. E foi ali que, no fim, um pouco mais adiante daquele trevo, daquele pequeno trevo, onde se encontram as duas estradas que vai para aquela granja, eu notei a presença daquilo que então me pareceu um ônibus. Um ônibus que, pela sua coloração esverdeada, achei que fosse da antiga empresa Águia Branca, que era uma empresa que era muito conhecida, tinha muitos carros naquela localidade. E abri a porta, saí, olhei, vi que não se tratava de um ônibus. Pelo seu formato, mais ou menos umas 10 janelas, 8, 9, 10 janelas, de uns 70 centímetros de altura para uns 40 ou meio metro de largura. Aquele objeto tinha um contorno, não era propriamente bem arredondado, mas um tanto arredondado assim na parte da frente. E o objeto estava mais ou menos a 1 metro de altura, de través. As duas estradas, aqui o asfalto, faziam assim e estava colocado de través da estrada. Devia ter uns 10 metros de comprimento também. E logo vi que se tratava de um objeto estranho, que não era um dos nossos objetos comuns, dos nossos automóveis, caminhões, ônibus, que fosse, né? E abri a porta, encostei a porta e dirigi-me para me aproximar, pois estava a uns 30 metros de distância, segundo eu pude verificar mais adiante da localização ao ponto em que ele se encontrava. Mas, naquele exato momento, quando que eu saí, deveria ter percorrido mais ou menos 10 metros. A proporção que avancei, eu senti que o calor aumentava. Como já tinha lido que
outras pessoas curiosas, ao se aproximarem desses tipos de objetos estranhos, tinham sido mal sucedidas, retrocedia já com a determinação de que eu iria ficar no carro para ver, dentro do carro fechado, para ver o que aconteceria. Quando pus a mão na maçaneta da porta, nessa posição, para abrir a porta e entrar no carro, saiu daquele veículo, daquela nave, uma esteira de luz com a largura mais ou menos de 1 metro, enormemente brilhante, pois a noite era escura, era uma noite serena, e produziu um clarão maravilhoso. Saiu aquela esteira de luz, então notei que a esteira, ela não obedeceu as falhas do solo, ela veio assim, aliás, veio ligeiro mesmo. Veio rapidamente e eu me encontrava assim, abrindo a porta, e ela passou sobre os meus pés, sem produzir nenhuma trepidação, e voltou. E com ela eu regressei na mesma posição em que me encontrava, com a chave na mão, inclusive, e eu só me lembro até eu cheguei a uma distância como daqui aonde se encontra essa máquina agora, uns 2 metros e pouco. E ali me pareceu, então, que a fuselagem, se assim podemos denominar, daquele veículo, não era esverdeada como me pareceu inicialmente. Era fosca, assim como um carro quando tem sua lataria preparada para uma nova pintura. Dali para frente, eu, entre aspas, apaguei. Não sei se desmaiei ou o que houve. Quando me encontrei então, quando veio a cor de mim, eu estava num quarto escuro, num aposento escuro. Devia ser um quarto, devia ser um aposento, um recinto, enfim. E senti-me deitado, numa posição assim, com os pés juntos, as pernas juntas, os braços ao longo do corpo. Eu só podia movimentar os pés assim. As pernas eu não podia desligá-las uma da outra, assim como os braços ao longo do corpo. Quando movimentei o pé, eu senti que estava descalço, contrariamente à minha posição de antes, que estava calçado, e senti uma parede fria. Ora, evidentemente que eu me recordei do que havia acontecido, até aquela hora que vi o aparelho, e eu entendi que devia ter sido enterrado vivo, aparentemente morto, mas que o pessoal da família devia ter me entendido como morto, e me desesperei. Eu chorei, chamei se alguém me estava ouvindo, um desespero como nunca tive na minha vida. Eu acho que é muito simples, é só avaliar. Alguém se colocar no meu lugar, escuro e o frio intenso. E eu sentia que a cada instante o frio era muito mais intenso, ao ponto eu comecei a sentir dificuldade de respiração, em razão do frio. E assim foi aquele sofrimento incrível, mas de repente eu senti que a respiração me voltou, sentindo novamente o meu físico, aos poucos, a respiração voltou, inicialmente também com dificuldade, depois voltou ao normal. Senti-me feliz por não ter morrido, mas ainda me encontrava naquela sala ainda bastante fria e às escuras, deitado. Ali eu não ouvi, senti que havia mais umas pessoas, a maneira forçosa de ter pessoas, mas eu não sabia se eram pessoas, eram criaturas, eram seres. Entraram e senti as passadas assim no piso em que eu estava deitado. Ouviu o barulho do... Não, primeiro senti uma leve trepidação, umas passadas, depois eu ouvi, porque pelo menos eram 2, mas podiam ser 3 ou 4 criaturas que se colocaram, umas à minha direita e outra pelo menos à minha esquerda, e passaram a ter assim aquilo que eu denomino, e estou convencido que devia ter sido uma conversação, porque eu não entendi, mas ora um conversava e o outro
conversavam. Um falava, outro falava, mas era uma fala muito estranha. Eram uns grunhidos de cachorro. E havia alguma coisa entre eles que às vezes se atropelavam, falavam ou grunhiam ao mesmo tempo. Havia algo com que eles me apontavam na perna e na coxa. Devia ser, parecia um lápis ou um prego, ou então, se era a unha, um dedo, devia ser algo muito duro. E em seguida, essas mesmas criaturas, elas me ergueram. Eu estava com o corpo inteiriço. Eu não tive nenhum dobramento, nenhuma articulação do corpo. Um deles me pegou por esta perna, assim, por baixo. Outro me pegou aqui, pelo menos eram dois. E um outro, assim, nessa altura do pescoço. E me carregaram. Eu deduzi que as criaturas eram pequenas. Por quê? Porque quando me ergueram apenas a uma alturinha assim. E quando grunhiam, naquele exato momento, eles não grunhiam mais do que essa altura. Então eu tinha aquilo no meu subconsciente, consciente, não sei como, só mais adiante que eu vim a descobrir por que eu entendia que eram criaturas pequenas. Bem, daí me carregaram para o que eu acho que era outro compartimento, deitado. E, inesperadamente, o quarto, aquela salinha, iluminou-se. Tive de fechar os olhos momentaneamente, como é comum, após um tempo que não se vê luz. E, curiosamente, eu olhei o que havia ao meu redor. Era uma sala de mais ou menos 2,5 metros por 3, por uns 2 metros e pouco de altura, porque eu tenho 1,74 m. E o teto estava um tanto assim, acima de mim. Pois bem, eu me encontrava deitado e um tanto entorpecido ainda, olhei a um canto direito, à minha direita. Lá eu vi os meus sapatos, que eu usava então, colocados juntinhos, a roupa dobrada e as meias de través sobre a ponta dos sapatos. E vi que eu estava nu. Eu olhei, não vi sinal nenhum de abertura de porta, de janela ou de qualquer outra espécie de abertura. A iluminação, a guisa de explicação, ela não provinha de parte nenhuma e provinha de todas as partes, de todas as paredes. Não estava em nenhuma daquelas paredes, nem no teto, nem no assoalho, mas ela estava em todas. A iluminação não tinha procedência. Aí eu levantei e, com uma certa dificuldade, porque eu estava muito entorpecido ainda, vesti-me. Assim que eu me vesti, tive a curiosidade, passei a mão assim na parede, que era lisa, como se fosse um vidro, como se fosse um alumínio polido, e depois bati com a palma da mão assim. Ressoou um som como se fosse uma parede normal de concreto, mas aquilo não era de concreto, não. Ato contínuo, à direita, de onde eu estava deitado e eu estava de pé, se fez da parede, bem junto ao canto, uma abertura de uma forma muito misteriosa, para mim, pelo menos. Se fez uma porta, mas a porta se processou, não era uma... Ela se fez como se fosse uma porta de correr, mas não era uma porta de correr. Ela foi se abrindo aos poucos, como se algo estivesse comendo, entre aspas, estivesse gastando, mas isso com certa rapidez. Ela se fez nessa marcha assim, ó. Foi rápido. A porta era ogival. Talvez estivesse à minha altura. Do outro lado, também as paredes tinham a mesma coloração das paredes da sala em que eu me encontrava. Havia iluminação, mas não havia nada mais que me chamasse a atenção. E mesmo que não olhei mais, porque assim que aquela porta se fez, por ela entrou uma mulher de mais ou menos 1,20 m de altura, porque ela dava assim, a minha altura. Depois então eu mesmo medi 1,20 m mais ou menos. Uma mulher de cor branca. Essa mulher possuía cabelos cor de palha de trigo, divididos pelo meio, lisos, aparentemente sedosos, e que lhe iam até o pescoço.
O rosto, os olhos chamavam a atenção acima de tudo, não tanto pela outra configuração do rosto, mas sim pelos olhos, muito distanciados do nariz, quase nas laterais e um tanto repuxados. Os olhos eram azuis, bem azuis. O nariz é um nariz normal, com um leve arrebite assim na ponta. Os lábios também eram uns lábios, pelo tamanho da mulher, quase um pouco além do normal, mas não que a deixasse, a enfeiasse. Queixo um pouquinho pontiagudo, o rosto mais triangular do que normal, como o nosso. Vestia um vestido, não encontro outro nome para dizer, um vestido cor anil. Se o céu estivesse todo anil, eu já vi muitas vezes, é a cor do céu anil, um dia de bastante sol. Com mangas largas até o meio do braço, sobrando um tanto assim, sem nenhum enfeite, a não ser na abertura do vestido, junto ao pescoço, havia uma protuberância, uma saliência no tecido, uma forma de um T, só inverso. Ao invés de o T estar de pé, ele estava assim, chamava a atenção. Uma cintura de alguns 4, 5 centímetros do mesmo tecido do vestido, atada normalmente, sobrando uns 15, 20 centímetros assim, solto. Não calçava meias, calçava uma sapatilha da mesma cor do vestido, parecia de tecido. E nas mãos não trazia também enfeite nenhum, não tinha brincos, não tinha anéis, não tinha braceletes, não tinha colar. E as unhas, rapidamente vendo assim, eram normais. Mas havia uma coisa nela que me dava a certeza e me deu a certeza que não era menina não. O grande poder, eu não tenho outro termo, não sei se esse é o termo correto, o grande poder espiritual que ela exerceu sobre mim desde o instante quando entrou, com a mão esquerda sobre o peito e a mão direita erguida, assim, palma aberta, entendi que num sinal de saudação, e que foi a primeira mensagem telepática que eu recebi na minha vida, e saliento que a recebi neste lado da cabeça, nesse ponto. Não foi assim total, senti perfeitamente ao lado direito da cabeça. E tenha calma, sou de paz e amor. Então, apesar de a mulher ser pequena, de estatura pequena, eu senti que tinha diante de mim uma grande autoridade. A seguir, eu estava me arrumando a pergunta, para perguntar-lhe quem é a senhora e de onde vem. Pergunta que seria muito normal para qualquer um. Mas eu não cheguei a acabar de arrumar todas as palavras, o pensamento para as palavras, que da mesma forma que a primeira informação telepática, eu recebi a segunda. Sou Kabbalah, mensageiro do mundo de Agali. Venho em missão de paz e amor. Porque eu acho que não estava articulando as perguntas, eu sentia apenas a necessidade de perguntar-lhe, de fazer-lhe perguntas, e em contrapartida eu recebia a informação. Era meu desejo saber, ou a pergunta seria, onde estamos? E ela respondeu-me, ou informou-me, passou-me informação. Estamos no oceano, a 180 metros abaixo do nível do mar. Obviamente que, numa outra circunstância, creio que tanto eu, quanto qualquer outra pessoa lúcida, teria feito a pergunta, ou desejaria perguntar, mas qual oceano? Mas tal não me foi permitido. Entende? Assim eu entendo que as perguntas, ou então o desejo de perguntar, foi sempre direcionado. Mais adiante, eu desejava saber a ela se eu seria devolvido ao mundo, ao meu lugar, depois de tudo isto. E recebi como resposta que sim, só que tinha hora certa para isto, porque caso contrário,
eu seria deixado a um lugar muito distante da onde nos encontrávamos. E a seguir, então, ela me disse telepaticamente, ou me informou, me conscientizou telepaticamente, que nós tínhamos uma missão a cumprir. E eu logo pensei, como resposta, ou como dúvida, de que eu não estranhava, porque afinal eu não me considerava uma pessoa de tanta importância para uma missão importante no mundo. E perguntei por quê. E ela então me informou: porque você sempre acreditou na minha existência, porque você sempre quis que este encontro acontecesse, porque você é dotado de mente cósmica.